Olá, sejam todos bem-vindos em mais uma noite do nosso projeto ESA Verão. Sou a Rosângela Herzer dos Santos, estou diretora-geral da nossa escola, Escola Superior da Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. Estou aqui junto com a nossa querida diretora de cursos permanentes, doutora Fernanda Osório, recebendo a todos vocês, doutora Fernanda, que além de coordenadora dos cursos, também é a nossa coordenadora e representa toda a nossa diretoria, junto com a Comissão da Jovem Advocacia, na organização dos grupos de estudos da nossa escola. Uma grande alegria, uma satisfação receber a todas vocês, a doutora Franciele Libeloto, que hoje modera essa webinar com um tema extremamente interessante, a doutora Roxane Ponzi, que são as duas, né, timoneiras aqui do nosso grupo de estudos, que é Direito de Trânsito da nossa ESA. Que bom, alegria e parabéns a vocês duas pela escolha da temática e principalmente por trazer aqui as nossas queridas e maravilhosas, doutora Karina Pontiero, que é a presidente da dizem que é a comissão mais importante da OAB, que é a defesa das prerrogativas, né? E é isso mesmo, né? Porque é a comissão que está lá na defesa e também não só da defesa, mas na observância dos deveres que aí encaminha para os tribunal competentes, se for o caso, né? A doutora Roberta Schaum, ambas colegas também conselheiras, né? Amigas de conselho seccional da nossa OAB do Rio Grande do Sul, doutora Roberta, que é a presidente da Comissão de Publicidade, já não sei mais, depois ela vai explicar, mas é a nossa grande participante e coordenadora, também moderadora do nosso grupo de estudos da nossa escola, que trata de ética profissional. E isso tem para nós aqui todo um diferencial, né, Fernanda? Porque das missões da nossa escola também é de trazer sempre presente em todos os nossos trabalhos temas que retratem e falem sobre ética. E a ética e a defesa das prerrogativas, né? Então, aqui, Franciele e Roxane, recebam os nossos parabéns por trazer um webinar que fale sobre prerrogativas e publicidade. Deveres e direitos dos advogados e das advogadas de trânsito. Então, ele é bem específico. Vocês foram além do estudo, além dos debates, para trazendo realmente o exercício da atividade profissional numa área, né, que tem todas as suas peculiaridades, né? Parabéns, estamos curiosos para assistir, assim como os mais de 200 inscritos para essa webinar, e também aos que estão aqui nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube da nossa ESA. Quero cumprimentar todos vocês, um agradecimento especial por prestigiarem a nossa ESA. Quero aqui me permitem a todos que estão participando aqui ao vivo dessa webinar, na pessoa da doutora Alessandra, que é a nossa presidente da OAB Subseção de Lajeado, uma querida amiga, é uma grande parceira e sempre incentivadora dos cursos na divulgação de todos os eventos da nossa ESA. Receba, então, em seu nome, todos vocês aí, os nossos cumprimentos, o nosso reconhecimento, porque todos nós aqui estamos de uma forma extremamente graciosa, né? Mas com muito amor no coração, com muita vontade sempre de aprender, porque aqui a gente dá aula e a gente gosta de sentar aqui e também ser aluno, né? E hoje aqui, né, Fernandinha, estamos aqui sendo alunas aqui das nossas queridas Karina, Roberta, Franciele e a Roxane. Como é bom isso, né? Que aí a gente está sempre, que conhecimento é isso, né? Educação é isso. Primeiro é a humildade, segundo de tudo, né? A gente sabe que não é dono da verdade nunca, a gente está sempre aprendendo em cada dia. Disse uma pessoa para mim, não, professora, não é a cada dia, a cada momento. Então, a cada momento, a gente está aprendendo, tá? Então, recebo, então, as nossas boas-vindas, mais vezes parabéns, e
Passo agora a palavra à nossa diretora, a doutora Fernanda, também, para dar as boas-vindas em nome da diretoria da nossa Escola Superior de Advocacia. Boa noite a todos e a todas que nos assistem, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Superior da Advocacia. Eu gostaria de registrar a grande alegria pela honra de estar, então, neste evento, na companhia dessas 4 grandes mulheres de ordem, trazendo para a discussão um tema extremamente importante, intrigante, sob o comando, então, das nossas moderadoras do Grupo de Estudos em Direito de Trânsito, doutora Franciele e doutora Roxane. Muito obrigada pela iniciativa, cumprimento também a doutora Karina Contiero, que é a presidente da nossa CEDAP, e também a nossa grande parceira, Roberta Chão. Rosângela, muito obrigada, mais uma vez, eu não me canso de agradecer, eu e a Rosângela estamos há um bom tempo juntas na escola, mas eu não me canso de fazer alguns registros a respeito do agradecimento que eu tenho de forma pública pela oportunidade, então, de aprender e de trabalhar pela escola, que é a nossa verdadeira paixão, né, doutora Rosângela? Então, a Rosângela, ela consegue, com toda essa força, com toda essa competência, né, transmitir e compartilhar com todos o amor, então, pela educação e o amor também pela advocacia. E, nesse sentido, eu preciso agradecer a todos os colegas e estudantes que estão hoje nos prestigiando. Nós, de fato, não medimos esforços para trazer a todos os colegas, a todos os advogados, o melhor, né, do conhecimento, da pesquisa, e nos comprometemos também em 2021 seguir trabalhando nesse sentido. Muito obrigada, doutoras, e passo então a palavra à nossa moderadora, doutora Franciele. Vou ficar acompanhando os debates que eu tenho certeza que serão muito produtivos. Um grande abraço a todos e a todas. Muito boa noite, doutora Rosângela, muito obrigada pelo carinho na abertura, é um prazer poder ter essa oportunidade e falar para um público tão qualificado como é o público que nós temos na ESA, né? Doutora Fernanda, um agradecimento especial por todo o apoio que nós tivemos moderando o grupo de estudos nesses últimos 2 anos, a ESA sempre nos acolhendo e fazendo com que o grupo cada vez crescesse mais, estivesse, inclusive, nesse período aí da pandemia, que nós conseguimos vencer, e com um trabalho sacrificante também da ESA, né, para que tudo desse certo, e com certeza deu. Muito obrigada pela abertura de vocês. Eu queria agradecer também o convite, na verdade, terem aceitado o convite, né, das nossas participantes hoje do nosso evento, a doutora Karina Contiero, a doutora Roberta Chão. Um agradecimento especial para minha colega de grupos de estudos, a doutora Roxane Ponzi, que é sempre uma honra, sempre aprendo muito com ela, então é uma honra ter ela sempre conosco nos eventos da ESA. Eu vou fazer uma apresentação breve da doutora Roberta, da doutora Karina, que acredito que até dispensaria, né, apresentações, mas como a ESA tem essa característica de acolher alunos que não são só do Rio Grande do Sul, nós precisamos, de alguma forma, apresentá-las e dizer por que elas vão falar sobre um tema que é tão relevante para o trânsito, que é os direitos, as prerrogativas, né, os deveres, né, os direitos, os deveres do advogado de trânsito, por que nós escolhemos elas e estamos aqui honrados com o fato de terem aceitado o nosso convite. Primeiramente, a doutora Roberta Chão é conselheira seccional da OAB, membro da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional e da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas, e também é moderadora do grupo de estudos sobre processo ético disciplinar. E ela vai falar hoje para a gente um pouco sobre essa questão ética, né, na advocacia de trânsito. E a doutora Karina Contiero vai falar, conselheira seccional da OAB, membro consultora da Comissão Nacional da Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB, presidente da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados
e diretora executiva da Escola de Prerrogativas da OAB. Então, aqui a gente já apresenta o motivo pelo qual nós achamos que esse evento vai ser de grande valia para os advogados atuantes nessa área. Gostaria de iniciar, então, com a doutora Roberta, que falasse um pouquinho, né, sobre essa questão da parte ética da atuação do advogado de trânsito, né, e quais as dificuldades que observem em relação à atuação no processo administrativo de trânsito, né? Quais as maiores dificuldades que isso pode ser observado, considerando que o processo administrativo de trânsito não possui uma atuação exclusiva do advogado, né? Então, gostaria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiramente, boa noite. Inicialmente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a doutora Franciele e a doutora Roxane por me convidar para conversar com todo mundo hoje sobre publicidade profissional no direito de trânsito. Agradecer também à ESA e a presença da doutora Rosângela, da doutora Fernanda, por manter e dar apoio aos inúmeros grupos de estudos existentes dentro da escola. É um trabalho fantástico. E é uma honra também, e é sempre muito gratificante estar ao lado da doutora Karina Contiero, querida presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB. Quando me chamam para falar sobre publicidade profissional, eu não posso deixar de agradecer a comissão, a presidência da comissão, que está com o doutor Sérgio Leal Martinez, que é um excelente presidente, e também a equipe da secretaria da Cefep, que é uma equipe muito atuante, coordenadora doutor Renan Bittencourt. Na pessoa dele, cumprimento os demais colaboradores da Cefep, que fazem um trabalho incrível. Iniciando a resposta da pergunta, as maiores dificuldades, a maior dificuldade provavelmente justamente é isso. Quando me chamaram para falar sobre publicidade de trânsito, a primeira questão que veio foi que era importante diferenciar a atuação no âmbito administrativo e a atividade privativa do advogado. E a partir daí a gente começou a falar um pouco de publicidade. Isso inicia também respondendo à pergunta das dificuldades. Qual é a maior dificuldade? Talvez a maior dificuldade seja que existe na área administrativa a atuação de pessoas que não são advogadas. E isso dificulta um pouco para o advogado, porque a OAB tem toda uma cobrança em cima do advogado, principalmente na questão de publicidade. E eu não sei dizer, eu acredito que não, por exemplo, as demais pessoas, especialmente os despachantes de trânsito, por exemplo, eu tenho certeza que o conselho de classe deles não cobra eles da mesma forma que a OAB cobra e cuida do trabalho dos advogados. Então, eu diria que isso seria a maior dificuldade. Essa diferenciação ela é muito importante, porque o que acontecia com muita frequência? Existe uma publicidade profissional de recursos de multa que a gente vê com muita frequência, que é aquele papel A4 com escrito em negrito, não perca sua carteira, multa de trânsito, telefone tal. Se eu ligo e é um colega advogado, isso é captação de clientela, publicidade irregular, denúncia na Cefep, TED, pena de suspensão. Se é um terceiro que atende o telefone, se é uma pessoa que não é advogada, um não inscrito na OAB, um despachante de trânsito, a OAB não pode fazer nada a respeito, porque não é atividade privativa de advogado e é uma profissão regulamentada, não tem o que fazer. Eu diria que essa seria a maior dificuldade hoje no direito de trânsito, dos colegas que atuam exclusivamente ou principalmente na área administrativa.
Existem casos de atuação na comissão de fiscalização do exercício profissional já relacionados a atividades, por exemplo, como tu mencionaste, né? De uma forma de captação talvez um pouco diferenciada, né? Mencionaste aí a questão da folha no poste. E que, em um primeiro momento, parece que é uma captação feita por empresas que não possuem vinculação de advogados, mas que no decorrer, né, da tramitação, isso é apenas um início, né, de processo. E lá no final tem um advogado que pode estar por trás dessa captação. Existe algum caso? Como a Cefep trabalha com isso? Eu não sei se poderia falar para a gente sobre isso. Sim, os processos dentro da Cefep, eles têm um manto, apesar de não serem ainda processos ético-disciplinares, eles são uma fase pré-processual, mas o manto do sigilo protege os denunciados. Mas eu posso falar de modo geral. Existe muita empresa que faz divulgação de multa de trânsito, que na verdade, divulgação de recursos de multa de trânsito, que na verdade serve para captar causas, clientes, angariar causas para advogados. Isso está previsto no artigo 34, inciso 13 e 4 do Estatuto, que é se valer de captador ou agenciador para angariar causas. Provar que tem um captador ou um agenciador é complicado, mas não é impossível. Eu não posso dar o nome, né, nem de colegas, nem de empresas, nem de @ de Instagram que faz esse tipo de trabalho, mas a gente recebe denúncias e aí a principal pergunta é: tem um advogado por trás disso? E a gente chega no colega que está por trás dessa captação irregular de clientela. Eu não vou dizer exatamente como que a comissão trabalha, até para não dar dicas de como não fazer as coisas, mas a gente sempre chega no colega. Às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas a gente chega no colega sim. E a gente consegue, e aí o captador, dependendo da atuação dele, a gente pode encaminhar para o Ministério Público, o colega vai ter um processo ético-disciplinar para responder no TED. A Cefep a gente já teve diversos casos resolvidos desse tema, e tem processos em andamento onde os colaboradores da Cefep e os relatores, inclusive, estão investigando no site do Tribunal de Justiça a continuação de clientes que entraram por essas empresas, por essa terceirizada de multa, e que agora virou no judiciário, que antes era um captador e agora é o advogado que está por trás da causa. Assim, considerando todas essas limitações, né, que o advogado mencionou, algumas limitações, né, que o advogado tem, e justamente que a gente entende que exista para que a classe seja valorizada, né? De que forma o advogado, principalmente hoje falando na área de trânsito, de que forma o advogado pode ganhar autoridade trabalhando nessa área? Essa pergunta é bem interessante, é um assunto que está na moda, né? Advogado, não só advogados, todas as áreas, como ganhar autoridade em determinado assunto. Essa resposta ela está mais vinculada a marketing profissional do que à publicidade profissional do advogado, mas é um tema bem interessante. Acho que a resposta seria sempre a mesma. Tu vai criar um perfil em rede social e tu vai trabalhar determinado assunto todos os dias. E isso é uma coisa bem interessante, porque não tem nada que impeça o advogado de ter o seu perfil na rede social, é uma forma fácil de fazer publicidade regular, falando todos os dias sobre determinado assunto, tu vai acabar te tornando uma autoridade naquele assunto que tu trabalha. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem diversos casos de advogados que trabalham na área de trânsito que se tornaram autoridades no assunto. A maioria deles fazendo publicidade regular. Como é que eles fazem isso? Isso é muito interessante. Como é que eles fazem isso? Tu vai pegar um determinado tema,
E aí tu vai trazer, por exemplo, atualizações. Tal dia alterou a lei tal, referente à matéria, e aí tu vai ter um texto informativo. E a partir daquilo ali, falando sempre daquilo ali, as pessoas vão saber que tu trabalha com aquela matéria e vão começar a te procurar. Eu acho que essa seria a melhor forma de um advogado estabelecer esse perfil. Na verdade, seria a produção de conteúdo, né? Seja escrevendo ou utilizando as redes sociais, né? Mas se mantendo ativo, atualizando outras pessoas, né? Típico da relação aí de advogado e cliente, né? Trazer informações atualizadas, e se manter presente, mas cuidando quando vai. Existe alguma forma, alguma limitação na publicidade? No Instagram, que o advogado precisa cuidar, algumas palavras que devem ser evitadas, que podem ser consideradas algum problema em relação ao código? Tem. Primeiro é importante dizer que, vamos lá, não existe o Estatuto da OAB, o Código de Ética e o Provimento 94 de 2000, eles não estão tão atualizados em relação às redes sociais. Mas existe esse movimento do Conselho Federal para atualizar as normas. Mas ainda não aconteceu. Só que eu acredito que, fazendo uma analogia com o que a gente tem hoje, é possível utilizar as redes sociais sem medo. Por exemplo, nada impede que eu faça uma live para tratar sobre recursos de multa, sobre a melhor forma de estruturar um recurso de multa. Percebe que, no caso, o público se bem que o público poderia ser qualquer um, de advogados a clientes, porque recurso administrativo a própria pessoa pode fazer, né? Nada impede que eu faça uma live tratando sobre isso, nada impede que eu faça uma live contigo, te questionando da melhor forma de recorrer. Por exemplo, o que eu não posso fazer nessa live? A gente está conversando sobre o tema, falando sobre recursos, jurisprudência, atualização, formas de recorrer, e aí eu digo, em caso de dúvidas, procure a doutora Franciele no telefone tal, ela vai te atender, não cobra consulta é para matar. Esse tipo de divulgação não dá para fazer. Se o cliente chega no teu escritório, e tu entende que ele é um caso de que não preciso cobrar consulta, bom. Agora, eu divulgar que eu não cobro consulta, isso eu não posso fazer. Isso é captação de clientela. É uma linha tênue, né? Do que tu oferece, oferta, né? E, na verdade, cada caso é caso, pode ser analisado que aquela consulta não foi tão demorada ou não, né? E aí, naquele momento, julgar interessante não cobrar a consulta, mas não oferecer isso para que o cliente venha somente porque não há pagamento de consulta, né? Isso é bem interessante. Uma outra pergunta o Detran, normalmente, quando tem alguma dificuldade de notificação aos advogados, ele costuma publicar editais. E aí, nesses editais, então, ele publica que a pessoa tal tem o prazo para oferecer defesa e coloca alguns dados, são poucos dados, mas alguns advogados ou até outras pessoas que têm acesso a informações pessoais, né, dos condutores do Rio Grande do Sul, por exemplo, eles utilizam esse edital e entram em contato. Não raras as vezes são advogados. Isso acontece com muita frequência no grupo da Comissão de Trânsito da OAB, em que se demonstra assim, olha, meu cliente recebeu essa mensagem de um advogado que entrou em contato porque saiu o edital para notificação dele. Isso é uma prática vedada, né? Sem dúvida. Comum que venha denúncia sobre essa prática? Vem denúncias. As denúncias vêm das mais diversas formas. Inclusive, às vezes, vem denúncia de coisas que não são irregulares. Mas isso é uma prática irregular, isso é captação de clientela. Eu estou ligando para a pessoa que tem advogado constituído.
Ah, mas não é ato privativo de advogado. Não, não é. Mas eu tenho um colega advogado que já está atuando por aquela pessoa, eu não posso simplesmente ligar para ela. Como é que se faria a prova disso? Conversa com o cliente, quem entrou em contato deve ter deixado o telefone, alguma coisa assim. Se entrou em contato só por telefone e não deixou nada, pede para o cliente relatar de próprio punho 2 parágrafos. Eu, fulano de tal, RG tal, CPF tal, no dia tal, em tal horário, recebi ligação do fulano de tal. Não precisa nem ter a OAB. Se disser que é advogado, se a gente confirmar pelo site da CNA que é advogado, a única coisa que o cliente precisa nos fornecer é o nome. Entrou em contato o advogado fulano de tal, oferecendo seus serviços. Ponto. O colega pega essa informação, essa declaração de próprio punho, junta num e-mail para a Cefep, dizendo, olha, meu cliente recebeu isso aqui, acredita ser captação de clientela, denúncia. E tá claro que isso é uma captação de clientela. E mesmo que não houvesse procurador, né, já seria uma forma de captação ilegal, né? Então, ele entra em contato, oferecendo serviços. Muitas vezes, os condutores sequer sabem que tem um processo em andamento, porque não foram notificados apenas por edital. Então, mesmo que não se faça essa diligência para ver se tem um procurador constituído, já seria um ato extremamente ilegal, né? Uhum. Exato. É que parece que se tem um advogado constituído, a situação é pior, né? Porque tu está tentando tirar o cliente do teu colega. Não, e aí ela fica mais flagrante, né? O problema acaba ficando mais flagrante, mais fácil de ser analisado. Roberta, por enquanto ainda não chegaram outras perguntas aqui, a gente está monitorando no bate-papo e na página. A doutora Roxane está na página do YouTube, já controlando se vier novas perguntas. A gente vai passar aqui para a fala para a doutora Karina Contiero, para nós darmos continuidade, então, nessa questão de prerrogativas. Porque a gente está falando aqui muito sobre o Código de Ética, né? Quais as limitações do advogado, o que ele precisa cuidar para que ele seja, então, conhecido como uma referência. Eu acho que todo esse cuidado da OAB, na verdade, é para que a gente não desqualifique a classe, né? Então, é muito importante que seja observado assim. Às vezes pode parecer um caminho mais fácil, fazer uma captação inadequada, né? Aliás, fazer qualquer tipo de captação de clientes, né? Mas, de fato, a longo prazo, esse advogado não vai ser visto com tão bons olhos como outros profissionais que produzem conteúdo, que têm uma oferta sistemática, que são conhecidos, né, por serem referências mesmo na área, né? Mas a doutora Karina Contiero, então, ela vai falar um pouco sobre as prerrogativas. Esse é um outro problema que nós temos. Se nós temos um problema em relação à ética, nós temos um problema muito sério também em relação às prerrogativas. Porque como não é uma atividade exclusiva de advogados, parece muitas vezes que ela é esquecida, né? Essa advogada, essa fase de defesa, de autuação. Então, o advogado acaba ficando numa situação muito aquém do que se prega, né, na relação típica de advogado no meio judiciário, enfim, ou até em processos administrativos em outros órgãos. Vamos iniciar, então, doutora Karina, primeiro, boa noite, né, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria já iniciar em relação às prerrogativas, quais os direitos que devem ser observados para uma atuação plena. Vamos começar de uma forma mais geral. Certo. Bom, iniciando, boa noite a todos, especialmente, claro, a nossa grande Rosângela. A doutora Rosângela faz um trabalho maravilhoso junto à ESA, é a nossa inspiração também como mulher de ordem. A doutora Fernanda Osório, que professora nata, né, uma amada, trabalha também junto à ESA muito bem. A minha colega querida, as duas de comissão, né, a Roxane e a Roberta, e a Franciele também, que trabalha com trânsito, muito importante, que nos fizeram o convite para estar aqui hoje, para falar um pouquinho de prerrogativas.
Inicialmente, assim, eu quero dizer que explicar para as pessoas que estão nos assistindo aqui, compartilhando essa noite conosco, que prerrogativa não é nenhum direito diferente do que alguma coisa que seja mais uma regalia, alguma coisa assim. Não. Prerrogativa é um direito que o advogado tem no exercício profissional para que ele atue de forma plena. Por que esse direito? Porque o advogado ele é insubstituível na relação dentro da sociedade. Ele leva a palavra, a voz da sociedade até o judiciário, em questões administrativas, lidando pelos direitos dos cidadãos. Então, isso aí não gera nenhum direito a mais, não. Isso gera o respeito ao trabalho que esse profissional está exercendo. Esse respeito a gente chama de prerrogativa. Ele é o foco para que o advogado tenha o exercício pleno dentro da situação que ele está ali agindo de forma profissional. Então, muitas vezes a gente vê, principalmente no trânsito, quando a gente lida com diferentes ramos, né? Tem os advogados, tem os despachantes. Por que os advogados têm direitos diferenciados? Por que eles querem alguma coisa diferente? Eles querem alguma coisa diferente porque a profissionalização deles é outra. Nós temos uma profissão que nos garante falar em nome da outra pessoa, né, do cidadão. Então, tudo que for óbice a isso, ele atinge diretamente a pessoa que se está defendendo. O advogado não fala por si, ele fala pelo contratante dele, pela pessoa que ele está representando. Então, a partir do momento que qualquer direito é retirado do advogado, diretamente atingido é o cliente. Isso fica muito claro, no direito criminal, no penal, a gente vê de forma cristalina isso aí, né? O advogado fala pelo preso, fala pela pessoa que está ali sendo numa delegacia ou que está respondendo um processo criminal. Agora, já na advocacia do trânsito, isso é diferente, porque como tem essas outras profissões que podem atuar também, já tem aquela dispersão das prerrogativas profissionais. Mas o advogado tem os mesmos direitos, tem as mesmas prerrogativas, exercendo a profissão com direito de trânsito, como com penal, como com civil, qualquer ramo que ele atue, ele tem as prerrogativas dele que são guarnecidas pelo Estatuto da Advocacia, que diga-se, e eu friso sempre, gosto muito que as pessoas gravem, é uma lei federal, né? Nós temos uma lei federal no artigo 7º que nos diz assim, olha, o advogado, quando estiver exercendo a profissão, não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo, ele não pode sofrer tal coisa, ele tem direito a ter acesso a tal coisa. Então, ali estão as regras para que a gente possa exercer a profissão de forma adequada na defesa dos nossos clientes, dos nossos contratantes. Então, na verdade, essa tua pergunta, Franciele, vem justamente nesse viés, né? Nós temos uma legislação específica que serve para guarnecer as prerrogativas profissionais, independente do ramo que se atua. Perfeito, doutora Karina. Chegou uma pergunta aqui que é bem atual, principalmente porque nós estamos passando por uma série de transtornos aí durante a pandemia. O DETRAN, que é o departamento que instaura os processos de suspensão e cassação no Rio Grande do Sul, ele teve que ficar já está, né, já um tempo maior do que o normal, com acesso presencial bloqueado, né? Nós não temos atendimento presencialmente. Então, o que já era difícil antes da pandemia, agora ficou impossível. Para se obter cópias dos processos, né, para se protocolar defesas administrativas, tudo
tudo isso é através dos correios, e a gente depende, né, se vai ser recebido ou não. Nós não temos, então, aquele controle efetivo. Isso é uma forma, isso pode ser considerado um atentado às prerrogativas do advogado também, o fato de não se ter um atendimento presencial ou não se ter uma forma de protocolo sem o custo de envio através dos correios? Bom, inicialmente, eu acho que é importante a gente prestar atenção no começo da fala. Estamos tratando de um tempo de pandemia. Estamos tratando de situações que vieram a jato, assim, que nós tivemos que achar uma forma de resolver, né? Então, estamos todos nos adaptando a essa situação de pandemia. Todos os órgãos, não é só o Detran, né? Todo mundo está sofrendo porque, por exemplo, no judiciário nós tínhamos 70% dos processos não eram processos eletrônicos, né? Então, vejam a dificuldade que a gente tem para ultrapassar essa barreira que a própria virtualização nos foi posta, de repente, por conta da pandemia. Então, isso, por si, já gera uma situação diferenciada, né? Não podemos esquecer isso. E quando se fala em saúde, claro que a saúde é a prioridade, né? Embora não se concorde com muitas coisas que são utilizadas como um subterfúgio para dizer, olha, em nome da saúde. Não, nós não concordamos com muitas coisas. O advogado continua tendo os mesmos direitos, ele continua tendo as mesmas prerrogativas para atuar, né? Se o Detran está fechado, eles têm que achar outra forma de poder atender o advogado da forma plena para que ele possa exercitar a defesa do cliente dele, né? Isso não, não temos como fazer uma forma física. Não tem como fazer forma física, então tem que diligenciar para que seja feita da forma virtual, que o advogado possa atuar plenamente, né? Que não sirva de obstáculo para que o advogado não trabalhe. Essa parte dos correios, isso aí, essa parte eu realmente, assim, ó, se não há a resposta imediata ao processo administrativo, né, assim como o inquérito policial, o advogado também tem direito a chegar num determinado órgão e ter acesso ao requerimento dele, ao que ele está trabalhando, ao processo administrativo. Se ele não está tendo esse direito... doutora Karina. Exatamente, se ele não está tendo esse direito automaticamente, porque, na verdade, o que a lei garante é a gente ter o acesso imediato, né? O nosso estatuto garante o direito ao acesso imediato para poder fazer a defesa. Se ele não está tendo, então estão violando prerrogativas. Mas nós temos também no Detran uma situação bastante peculiar, além da pandemia, porque está sendo digitalizado o processo administrativo de trânsito. Então, isso também vem a causar modificações e coisas que a gente vai ter que se adaptar, claro, dentro da medida do possível, mas que amanhã depois já não vão mais existir, né? Porque nós vamos ter o acesso direto pelo computador. Esse é outro ponto que um colega acabou de mencionar aqui. Porque antes da pandemia, nós já tínhamos algumas notificações, alguns documentos digitalizados. E aí, no acesso presencial, quando era requerido esses documentos, se dizia o seguinte: esses documentos já estão disponíveis no portal, então não faz sentido nós lhe darmos cópia deles, porque eles podem ser obtidos diretamente no site. Ocorre que os advogados de trânsito não possuem um canal no site, né, com acesso aos documentos, e muitas vezes, na verdade, praticamente todas as vezes, o cliente precisa passar login e senha do portal Cidadão, que é o portal de acesso do Detran, para o advogado. E nós estamos enfrentando aqui, né, nós estamos já iniciando Lei Geral de Proteção de Dados, com login e senha do cliente, e sendo que o portal Cidadão, ele não tem somente o acesso às cópias do processo, né? Tem vinculação com o INSS, vinculação com o governo federal.
Então, o fato do advogado não ser valorizado nesse processo judicial, não ter como obter cópia dos documentos, né, obter o acesso ao processo sem um login específico, já seria algo bem preocupante, né? Não sei se a senhora concorda. Com certeza, com certeza. A nossa luta como advogados tem que ser pela facilitação do serviço, não pela dificuldade, né? Na verdade, a gente eu sempre digo que a gente tenta se adequar ao que as pessoas nos impõem, o que os órgãos nos impõem para que a gente possa trabalhar, mas isso vai até ali, né? Porque ter que pedir o login e senha de um cliente para poder entrar no sistema como se fosse o cliente, para ter acesso a coisas que tu tem garantidos por lei, direito, aí já fere prerrogativa, com certeza, é uma violação ao exercício profissional. O que eu posso dizer assim para os colegas que estão passando por isso? A gente já está trabalhando. A CEDAP já vem trabalhando com as demandas que nos chegam a respeito de violação de prerrogativas na área de trânsito, né? Temos reclamações contra CRVAs, temos reclamações contra o DETRAN, já fizemos reuniões institucionais, a Roxane, inclusive, participou, a Comissão de Trânsito, então a gente tem já essa situação de já estar trabalhando nesses temas que são caros para a advocacia de trânsito. O que a gente aconselha? O colega entre em contato com a CEDAP, sabe? Está com dificuldade, não está conseguindo. A gente tem os procuradores, nós temos uma estrutura boa, muito boa dentro da OAB, que é justamente para facilitar o trabalho dos advogados. Né? O nosso plantão é 24 horas, a gente tem, fazendo um merchan da CEDAP, né? Mas a gente tem o plantão 24 horas, a gente tem a possibilidade do advogado ser atendido imediatamente, ele manda um e-mail, por exemplo, olha, é urgente, eu preciso de acesso a esse processo administrativo. Prontamente um dos procuradores vai entrar em contato lá com o órgão, vai falar com o setor responsável e vai diligenciar junto com o advogado de uma forma institucional para que ele tenha resguardada a sua prerrogativa. Muitas vezes é por desconhecimento. Muitas vezes a gente chega no setor público e eles não sabem, não têm a menor ideia do que seja o direito, uma prerrogativa de um advogado. Bem pelo contrário, quando a gente coloca alguma prerrogativa, eles acham que é uma forma de arrogância, né? Então, isso aí é que tem que ser trabalhado também. E isso a gente trabalha quando chega a demanda na CEDAP. Então, a gente pede, está sempre falando, olha, vamos oficializar, porque a gente trabalha com essa situação onde que vocês, os advogados, precisam trazer a notícia para nós, né? Não adianta, a gente até pinça alguma coisa, eventualmente, que está vendo que está errado, faz um ofício, mas são os colegas que têm que se mobilizar para que a gente possa atuar junto. Então, essas ilegalidades, elas existem, sem dúvida, né? E a gente oficia, a gente faz reunião institucional com os órgãos, a gente pede providências diretamente, as providências que a gente quer trazer. A nossa diretoria da Ordem é bastante inclusiva nessa situação. A gente resolve tudo que é coisa que envolva advogado, né? Então, muitas vezes leva algum tempo, mas se tenta, sim. Perfeito, é exatamente também o intuito desse evento, é que a gente consiga promover esse tipo de informação, porque realmente com a adesão em maior escala do Login Cidadão, principalmente pela digitalização de tudo, né, e pela CNH digital, CRLV digital, nós vemos que cada vez mais os acessos são reduzidos. O extrato do auto de infração, ele vem com menos informações, cada vez mais. Você precisa, sim, desse login cidadão para que consiga qualquer coisa. Então, realmente está piorada a situação, principalmente na pandemia, enquanto deveria ser o contrário. Se não tem acesso presencial, facilita, né? Principalmente para os advogados que são então constituídos para defesa, porque os prazos voltaram a tramitar, né? Então, se a gente tem prazo
administrativo rolando, nós precisamos também garantir acesso, né? Garantir que as prerrogativas sejam respeitadas de forma plena. Até fazendo um parênteses aqui, nós não temos nenhuma reclamação na CEDAP a esse respeito. Só para vocês, eu fiquei sabendo disso através de vocês, porque a gente não tem nenhuma reclamação dessa dificuldade de acesso ao sistema. Isso aí tem que ser formalizado, porque é uma área específica, nós precisamos que vocês nos digam, olha, a gente precisa isso e aquilo. É isso que nós precisamos. Quanto mais força nós tivermos, né? Hoje nós temos vários advogados que militam na área, né? Quanto mais força nós tivermos, mais relatos específicos, a gente tem uma possibilidade maior de comunicação com o órgão, que tenho certeza, né, que atuaria de uma forma diferenciada se realmente a gente reportasse quais são os problemas que estão ocorrendo. Sim, né? E uma coisa é tu fazer uma reunião de uma forma abstrata. Eu vou chegar lá, vou fazer uma reunião institucional, vou dizer assim, olha, estão acontecendo os problemas tais e tais e tal. A outra coisa é chegar com um problema palpável ali, olha, tal coisa está acontecendo, porque eu sei, porque eu tenho aqui os requerimentos, a gente tenta de tudo que é forma não expor os colegas, mas tem que ter aquela coisa, a união dos advogados para resolver os problemas, ainda mais que é um problema que atinge todo mundo, né? Todo mundo que trabalha nessa área. Uma última pergunta aqui, os colegas não colocaram mais em relação a isso, depois eu tenho uma pergunta para a doutora Roberta, mas uma pergunta minha, não vamos só também tripudiar os órgãos de trânsito, porque em São Paulo nós tivemos uma grande mudança em relação à publicidade das votações, né, do CETRAN, do Conselho Estadual de Trânsito lá de São Paulo. Que hoje a gente consegue ter acesso, num primeiro momento era um acesso mais restrito, precisava se inscrever, e agora, hoje a gente já tem um acesso mais amplo, né, das votações, das sessões de votações. Essa é uma forma também de garantir, considerando que na atuação de trânsito, o advogado não tem condições sequer de fazer uma sustentação oral, ou de saber de forma antecipada, né, o relator, conversar sobre o caso, muitas vezes demonstrar que eu já tive um caso, por exemplo, de um cliente com um carro estacionado na garagem, a câmera, né, flagrando o carro a noite toda, e ele foi autuado por umas 3 infrações, sendo que uma delas era pelo fato de ter fugido da polícia numa operação gigantesca em Gravataí. Então, realmente, aquele caso, e era um juiz de direito ainda, né, que, por sorte, tinha o veículo com uma câmera em cima do carro. Então, assim, são casos diferentes que precisa de um olhar, né, que é tão flagrante que houve um equívoco ali na hora da autuação, e nós não temos um canal, né? Essa forma de transparência, de uma sessão virtual, já seria um início, então, para a gente ter as nossas prerrogativas, pelo menos, um pouco mais respeitadas, considerando transparência na questão do julgamento? Nós temos aqui 2 questões bem separadas, mas conexas, tá? A questão é a seguinte: nós temos um processo administrativo que vem derivado de um auto de infração, e nesse processo administrativo existe o regramento do processo administrativo. E nesse caso, especificamente da instrução processual, da instrução administrativa, ali a nível de processo de recurso de multa, existem as resoluções do CONTRAN que impedem, né, que seja feita a ouvida de testemunhas, a produção de prova pericial, a audiência não tem, tá? Então, o que a gente tem no segundo momento? O segundo momento é a judicialização, né? Porque, na verdade, se não tem como tu fazer um determinado tipo de prova junto à administrativa, tu vai ter que judicializar para poder fazer essas provas todas, que são o teu direito, claro,
né? Mas assim, nós não temos como mudar, a princípio, todo o roteiro ali do julgamento administrativo, né? No julgamento administrativo funciona dessa forma, não tem prova testemunhal, não existe a possibilidade, a não ser que se pegue a termo e junte no processo, né? No processo administrativo. Isso pode ser feito, né? Mas as provas são documentais, né? Então, lá no judiciário, sim, a gente pede tudo que é prova, a gente tem ampla defesa, né? No processo administrativo, a gente tem a ampla defesa dentro do rito próprio dele, né? Então, isso aí muitas vezes fere prerrogativas até ali, né? Porque, na verdade, se tu entra naquele rito ali, infelizmente, tem outras maneiras de resolver, mas daí não entra na esfera administrativa, vai para a judicial. Os direitos são os mesmos, né? O mesmo, o estatuto vale para tudo, para todos, em todo lugar que tiver um advogado exercendo a profissão, vale o estatuto. Perfeito, doutora Karina. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para a doutora Roberta, que veio aqui pelo pessoal, pela Morgana, nossa colega, que está nos assistindo pelo YouTube. Ela perguntou o seguinte: possuo vários alunos que estão se preparando para o concurso da PRF e têm dúvidas a respeito da situação da sua CNH. Considerando que não sou advogada, tenho essas dúvidas. Posso fazer uma publicação na minha rede social marcando os advogados que eu conheço e confio? Isso seria uma captação? O que eu precisaria cuidar? Ela, não sendo advogada, né, gostaria de marcar alguns colegas que ela confia para que respondam aos seus alunos a respeito de alguma dúvida em relação à habilitação. Essa pergunta ela é bem complicada. Primeiro é bom referir, porque eu gosto quando a OAB ela é provocada, entre aspas, a se manifestar. Quem tem dúvidas sobre publicidade, qualquer tipo de publicidade, pode fazer uma consulta em abstrato para o órgão especial ou para o TED. Demora algum tempo, porque é um processo, é um procedimento dentro da OAB, mas vai ser distribuído para algum relator e esse relator vai se manifestar sobre essa dúvida específica. É complicado também vir numa palestra e responder uma pergunta tão específica quanto essa, mas vamos tentar transformar de forma um pouco mais abstrata. Não tem nada que impeça, não tem nada que proíba que um advogado seja marcado numa rede social. Nada impede. O que não pode acontecer é um advogado marcar um cliente que elogiou ele ou elogiou o trabalho dele, isso não dá para fazer. Mas nada impede que um advogado seja marcado em rede social. Ela começou perguntando sobre indicação, né? Se pode indicar. A melhor forma de indicação é entrar direto com a pessoa e dizer, ou a pessoa chega com tal dúvida e diz, eu estou com dúvida sobre concurso da Polícia Rodoviária Federal, né? Aí ela pode dizer, tem fulano de tal que sabe dessa matéria. Ela não precisa fazer um card público divulgando que fulano de tal é especialista nessa área. Seria mais aconselhável, então, que ela fizesse isso de uma forma privada, né? O aluno. Não até para não considerar nenhuma vinculação direta com aqueles advogados, né? Principalmente se for um só, né? E poder complicar até o colega advogado, não ela, no caso. Geralmente o colega se complica. Mas, assim, é possível, não tem nada que proíba. Se isso começar a acontecer todos os dias, sem dúvida vai ser considerado captação de clientela. Sem dúvida. Agora não tenho mais visto, mas há um tempo atrás existiu na comissão que a gente chamava de publicidade cruzada. Eu não me elogio nas redes sociais, mas eu elogio a Franciele, marco ela, elogio o trabalho dela, e ela, em contrapartida, me marca e me elogia. E aí as duas são denunciadas e as duas respondem por processos dentro da CEFEP.
eu já fui marcada algumas vezes em coisas que eu considerava publicidade irregular. O que eu fazia? Teve uma publicidade uma vez que um card numa rede social, acho que foi um story, se eu não estou enganada. Eu entrei em contato com um colega e disse: olha, quer manter, mantém, mas tira o meu arroba, porque é publicidade irregular. O colega acabou apagando. Às vezes, quando eu acho que pode ser publicidade irregular, eu simplesmente não compartilho aquele card. Porque, de novo, pode ter vindo, essa indicação pode ter vindo de um não advogado, mas se acontecer com muita frequência, o colega pode se incomodar. Tem que ter muita atenção nesse tipo de situação. Sim, sim, realmente. Eu, em um primeiro momento, achei que não tinha problemas, mas depois, analisando melhor, talvez para proteger o colega indicado, né? Melhor não fazer Se acontecer uma vez, dependendo do que foi escrito, como o colega foi indicado, ok. Se começar a acontecer toda semana, todos os dias, todo mês, vai dar problema. Até uma forma, talvez, melhor de indicar seria assim, assiste o conteúdo da advogada tal que falou sobre isso, e um link ali para aquele vídeo, né, explicativo. Talvez dessa forma já não dando já o número, né, para entrar em contato, enfim, talvez dessa forma já amenizaria o problema, né? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui que a doutora Roxane compartilhou. Quais as consequências para um advogado que for punido por captação irregular da clientela? Eu até fui no código porque eu nunca lembro o número do artigo. É artigo 35 do Estatuto. Captação de clientela é punido com censura. Artigo 35, inciso 1. Lembrando que publicidade irregular, dependendo da forma como ela ocorrer, da dimensão que ela tem, ela pode ocasionar uma suspensão preventiva. A gente já teve históricos disso na nossa seccional. E também, se é a segunda, por exemplo, se é a segunda condenação do colega por publicidade irregular, essa pena de censura pode ser acumulada com multa. Não é pouca coisa, a meu ver. Sim, não pode ser negligenciado assim, né? Porque realmente tem colegas que não se importam tanto com isso, né? Que não veem o problema assim, aliás, que assumem o risco, né, de um processo. Mas, de fato, para quem costuma trabalhar de uma forma correta e que se importa, né, com a sua OAB, é algo que realmente precisa ser evitado, né? Precisa ser cuidado. Deixa eu... doutora Roxane, nós temos mais algum questionamento aqui no nosso portal? Gostaria de fazer algum questionamento? Está até sem microfone, nem se preparou para falar. Deixa eu verificar aqui se nós temos outra... já temos um colega aqui perguntando quanto é a multa, mas eu imagino que ela seja algo... A multa... eu imagino que ela seja arbitrada, né? Ela é arbitrada, varia, mas ela é baseada na anuidade. Perfeito. Tá. Não é uma multa baixa. Não. Nesse momento, não mais, né? Mas ela pode ser, inclusive, maior que a anuidade. Sim, dependendo do ato. Como 3 anuidades. Sim. Bom, já é... Por exemplo. Uns 3 a 4 mil reais, né? Dependendo do ato. Acho que para finalizar, até nós poderíamos, enquanto a gente não tem novos questionamentos aqui, a gente poderia falar um pouquinho sobre situações que às vezes são um pouco diferentes dependendo do estado de atuação. Nós temos colegas aqui do Pará, Bahia, né? São Paulo, por exemplo. São Paulo,
a maioria dos órgãos de trânsito, eles exigem uma procuração autenticada, né, para o advogado. Aqui no Rio Grande do Sul, no processo judicial tradicional, né, perante o Detran, nós não precisamos de uma procuração com autenticação. Basta uma procuração simples com a cópia dos documentos para comprovar que a assinatura é fidedigna. Mas no CRVA já é exigido a procuração com firma reconhecida por autenticidade. Em relação ao advogado, é exigível essa procuração com firma reconhecida, doutora Karina? Assim, exigir, eles podem exigir. Se é legal, não é legal. A nossa procuração tem fé pública, não necessita de firma reconhecida, né? Independente de onde ela vai ser apresentada, ela não prescinde de reconhecimento de firma, nem de qualquer tipo de coisa que vá restringir o direito do advogado de ter acesso a alguma coisa que envolva o cliente. Não existe essa... Inclusive, a gente tem o Código de Processo Civil, o Código Civil, todos eles preveem exatamente isso, né? Que a gente não precisa fornecer documento autenticado. E agora, com a lei da desburocratização, ela está assim, mais ainda indo para esse viés de não necessitar mais. Mas quando precisa, quando nos solicitam esse tipo de coisa, a gente atua também e mostra ali o artigo, né, mostra as decisões. Em muitos locais, em muitos estados, já tem pacificado também que não é possível exigir esse tipo de procuração autenticada. Não tem, não. Caso isso aconteça, então seria mais uma situação em que nós poderíamos mandar e-mail, né, para que atuasse, né, nesse sentido. Um caso específico, né? Por favor. Porque daí a gente... Não, é que assim, ó... Agora, brincadeiras à parte. Um advogado está passando por um problema. Se ele chamar esse problema, oficializar esse problema junto à OAB, ele vai estar facilitando a vida de muitos advogados que vão chegar lá naquele órgão e vão passar pelas mesmas dificuldades, né? Então, é uma atuação coletiva. Essa denúncia não é só pro advogado, é para a advocacia. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta aqui para a doutora Roberta. Nós temos um comentário e uma pergunta, né? O comentário é no sentido de que a pena está muito baixa, que 3 vezes a anuidade para esses advogados que fazem essa captação em massa está barato, né? Não precisaria ser tão baixo assim, podemos deixar, né, agir de uma forma mais severa nesse arbitramento da multa. O outro questionamento, na verdade, é em relação à pena de censura. Como essa pena realmente interfere na atividade da advocacia, né? Qual o prejuízo que um advogado tem se ele for censurado? Vamos por partes. Se eu esquecer alguma coisa, me lembra. Sobre o valor da multa, ela é sobre valor de anuidades. Geralmente, de 1 a 10 anuidades vai ser dado pelo relator, pela turma julgadora. Eu também acho que o valor é pouco, aliás, eu acho que a multa deveria ser bem mais alta. Eu estou vendo no chat, falou de 1 milhão, né? Faz publicidade e ganha 1 milhão. Se o colega investiu em publicidade para ganhar 1 milhão, deve ter sido uma publicidade que não foi só publicidade, que foi marketing irregular, deve ter sido um horror. Eu imagino que isso é caso de suspensão preventiva. Se o colega gastou tanto em publicidade, ela não é uma publicidade regular. Provavelmente seria um caso de suspensão preventiva. Não pelo valor do investimento dele, mas pela forma como ele faz essa publicidade. Qual era a outra pergunta sobre a censura?
Qual o prejuízo que o colega tem quando ele tem a pena de censura? Mas ainda sobre o valor da multa, eu também acho que ela deveria ser muito mais alta, sem sombra de dúvida. Acho que seria muito mais eficaz, por exemplo, que a pena de censura. A pena de censura fica registrada nos teus assentos profissionais. Se tu for fazer um concurso, tem muitos concursos, por exemplo, que pedem o histórico dentro da OAB. Quando é fornecido esse histórico, aparece ali condenação pelo artigo tal, tal, pena, censura. Eu acho bastante grave, vai estar nos teus assentos profissionais para sempre. Por Sim, exemplo, como se fosse um antecedente, né? Uma certidão, assim, sempre vai constar. Teria que entrar com uma reabilitação, enfim, mas vai estar ali, não vai conseguir concorrer, não vai conseguir entrar para o conselho, não vai conseguir ser julgador do Tribunal de Ética, por exemplo, que são cargos não, que são funções importantes que muitos colegas desempenham. Qual era a outra pergunta? Não eram essas mesmo. Sobre o valor da multa, eu acredito que seria, talvez, muito melhor que ela fosse calculada conforme o lucro que se teve, né, com essa atividade, com essa publicidade. É mais difícil, né, de se ter, mas, na verdade, a gente tem como rastrear, né, quais os processos que ingressaram com aquele tipo de publicidade. É bem mais complexo, na verdade. Como é que a gente vai medir, né? Quanto não, já ficaria difícil descobrir quanto o colega investiu em publicidade. Tu vai conseguir, por exemplo, uma estimativa, saber quanto que teve de retorno em razão daquela publicidade. É difícil medir. Agora, a gente teve colega, não era trânsito, mas era também casos administrativos aqui no Rio Grande do Sul. Ele tinha uma empresa de captação, publicidade em rádio, publicidade em TV. A OAB ingressou com uma ação judicial, a empresa foi fechada judicialmente. O colega está suspenso. É um caso, até acho que poderia falar, porque é um caso público, foi divulgado pela OAB, mas eu prefiro não dar o nome. Mas, assim, tudo isso em decorrência de publicidade irregular. O colega teve um prejuízo bem grande. Sim, nós tivemos aqui, tem um questionamento aqui de alguns advogados que habitualmente fazem publicidade na rádio e que parecem que não se constrangem, né? Então, realmente, nós temos colegas que não se constrangem com esse tipo de sofrer um processo, já estão acostumados, na verdade, colocam isso na conta, né, da publicidade em si. Com certeza. A publicidade tem meios de publicidade dentro da advocacia que a gente considera que o veículo é proibido. Uma coisa é eu dar uma entrevista ou falar sobre determinado assunto numa rádio. Teria que ver o que eu falei, como eu falei, sobre o que eu falei, que dado eu dei. Se tem um anúncio do meu escritório na rádio, por exemplo, a advogada Franciele trabalha com direitos de trânsito, OABRS número tal, endereço tal, telefone tal, isso é proibido, não existe discussão. O meio rádio, ele é proibido. Para a TV é a mesma coisa, para esse tipo de coisa o meio TV é proibido. Como é que a gente pode combater? Grava o anúncio na rádio, porque a gente sabe mais ou menos, aqui pelo menos em Porto Alegre, eu sei mais ou menos o horário que vão divulgar e as rádios que divulgam esse tipo de coisa. Grava e encaminha uma denúncia pelo site da OAB, pode ser uma denúncia anônima, pode encaminhar diretamente pelo e-mail da Cefep, vai encaminhar o áudio dizendo, ouvi o colega fez determinada propaganda na rádio em tal horário, aqui está o áudio. Certamente vai ser aberto um processo, um procedimento dentro da Cefep contra esse colega, e é uma publicidade difícil do colega afastar. É diferente de um card, por exemplo, no Facebook ou no Instagram, onde eu coloco meu telefone, me procure para maior dúvidas.
eu vou lá e deleto o card, ok. E a publicidade via rádio, como é que eu vou comprovar que ela não está mais existindo? É bem complicada, são processos que complicam bastante a vida do colega. Por isso que é importante todo mundo denunciar, quem ouvir denunciar. Sim, sim, exatamente. Eu acho que eu vou fazer mais um questionamento aqui para a doutora Roberta, depois nós temos mais um para a doutora Karina. O cliente veio ao escritório com dúvida ao explicar que a atividade do profissional é de e-mail, que trata como possibilidade, com possibilidades. Na verdade, ele está falando que tem um colega que promete sucesso, né, na demanda. E aí, quando o cliente foi no escritório dele, ele mencionou que é atividade de e-mail, né, e que na verdade não tem garantia de sucesso. Mas como se pode proceder nesse caso? Quando o cliente alega que foi no escritório de um colega e que o colega disse que aquela ação era ganha. Como se pode atuar de alguma forma para que isso seja investigado? Ou fica muito frágil pelo fato do cliente ter passado essa informação? É frágil, sem dúvida, é frágil. Agora, se o cliente estiver disposto a fazer essa denúncia por escrito, a narrar isso num papel e o colega encaminhar isso para a Cefep ou para o próprio TED, porque me parece que isso já seria matéria de infração ética, o colega certamente vai ter que se explicar. A atividade da Cefep também só atua mediante denúncia ou também vocês fazem essas fiscalizações, vocês escutam a rádio e podem abrir um procedimento de ofício, por exemplo? Pode abrir procedimento de ofício, preferencialmente via denúncia. É muito mais... É complicado para a Cefep ficar abrindo processo ex officio, porque parece que a OAB está perseguindo colega. Então, assim, acontece quando? Quando eu tenho, por exemplo, uma publicidade via musiquinha, via dancinha, que vira vídeo e é compartilhado por WhatsApp no mundo todo. Que até o cliente encaminha para a gente o vídeo. Bom, a OAB vai ter que agir de alguma forma. Aí a gente tem uma denúncia ex officio. A impressão que a gente tem, a gente como membro de comissão, é que os colegas se queixam, mas como é que não sabe que o fulano de tal faz publicidade regular? Não, não sei, eu sou voluntária na Cefep, eu trabalho, todos, a gente é voluntário, a gente trabalha, a gente tem outras, a gente não passa o dia procurando publicidade irregular. Às vezes a gente está chegando no foro e passa um carro adesivado, ok? O carro adesivado, ele grita nos teus olhos, a gente percebe. Agora, a gente não passa o dia procurando publicidade irregular, por isso que é importante a denúncia. Da mesma forma que é importante que a gente dê andamento aos processos, é importante que os colegas denunciem junto à Cefep, no TED, para o canal de denúncias que a OAB local tiver, para que isso chegue na OAB e a OAB dê o encaminhamento, porque muitas coisas, várias vezes eu ouvi, mas como que a OAB não faz nada? Denunciou? Fez a denúncia? Não denunciei, mas todo mundo sabe. Não, todo mundo sabe. Não, eu não sabia. Eu nunca tinha visto, eu não sei quem é. Entende? Sim, por isso que a gente vive, a gente tem esse trabalho na Cefep de dizer, olha, publicidade irregular, então denuncia para a gente avaliar. Se não for irregular, a gente vai arquivar. Se for irregular, o colega vai ser notificado para se manifestar. Exato, exato. Não precisa denunciar para ganhar força, né? Você precisa ter uma atividade dos advogados também. Aqui nós temos um outro colega, doutora Karina, perguntando, e aí como tu chegaste na reunião hoje, já comentando de um caso prático, não igual, mas, né, parecido, ele questionou assim, mas gostaria de saber como agir de forma prática caso um juiz dê voz de prisão ao advogado em audiência. Que outros advogados precisam fazer, ou até se aquela voz de prisão for contra ele? Bom, na verdade, o advogado tem direito a ter um representante da OAB acompanhando
essa diligência, no caso da prisão do advogado. Eu brinco que a gente, se o juiz te der te der a voz de prisão na audiência, a primeira coisa que tu tem que fazer é dar a voz de prisão para ele também, né? Seja preso também, esteja preso, porque vocês também têm direito, o advogado tem direito a fazer isso também. Então, daí já se colocar em pé de igualdade para que não seja pior ainda a situação, né? Mas, brincadeiras à parte, né, tem direito ao representante e a gente, da comissão, nós acompanhamos, no caso de prisão mesmo, que o advogado vá preso, o local onde o colega vai ficar, porque, na verdade, a gente tem direito à sala de Estado maior, que no Rio Grande do Sul existe alguma coisa muito similar e muito pouquinho distante, né? A Roberta é criminalista também, um pouquinho distante da sala de Estado maior. Então, a OAB fica ali, acompanha o colega e a gente faz a defesa das prerrogativas. No momento que for preso, estando no exercício da profissão, é só entrar em contato com o plantão da comissão que a gente faz o acompanhamento e o colega não vai ficar sozinho. Perfeito. Nós temos uma outra pergunta também, em relação... Bom, é uma visão que não é do advogado, né? É o Diego Lazzaretti, que trabalha em Centro de Formação de Condutores, é um amigo meu, que bom que está acompanhando. Ele questiona que se os advogados podem solicitar ao CFC, que é uma empresa credenciada ao Detran, não é o órgão, né, que tem o dever de informação. Se o advogado solicita no Centro de Formação de Condutores, com procuração, o CFC tem a obrigação de fornecer informações. Aí acredito também que entre um pouco na relação entre Detran e credenciados, né? Mas, sob o ponto de vista das prerrogativas do advogado, poderia ser em qualquer lugar, inclusive empresas credenciadas do Detran, que teriam dever de dar informações sobre um sistema que eles têm acesso, né? Somente através desse credenciamento. Isso é o que chamamos de empresa pública em razão do serviço que é prestado, né? Então, na verdade, se é um serviço prestado em nome do Detran, o CFC também responde, todos respondem. É uma questão aí de responsabilidade civil e que envolve também prerrogativas. Onde o advogado estiver exercendo a profissão dele, ele tem os direitos a ter acesso à documentação, a entrar no recinto, cópias integrais do inquérito, do processo administrativo, tudo que seja para facilitar o exercício profissional. Sim. Eu não sei se eu te respondi, Franciele, me perdi um pouco. Respondeu. Eu não sei como esse CFC ficaria se o Detran, né, soubesse que fornece as informações, que forneceria as informações, que tipo de punição poderia haver, né? Mas eu acho que, no ponto de vista da advocacia, a sua resposta foi excelente. Sim, não, nós respondemos. A gente quer o que a gente precisa para poder trabalhar. Não, mas assim, ó, na realidade, se o Detran se opuser a algum tipo de informação que o CFC possa fornecer, isso é uma questão que tem que ser decidida entre o prestador de serviço e o Detran, né? Não pode impedir que o advogado exerça a sua profissão. Exato. Eu acredito que aqui as perguntas do bate-papo já estejam todas respondidas, do YouTube também. Então, doutora Roberta, doutora Karina, doutora Roxane, que nos ajudou aqui nos bastidores e que em breve... Quer falar? Perfeito. Eu achei que ela estava até sem microfone, porque eu tinha chamado antes e ela não respondeu. Então, um pouquinho, doutora Roxane, por favor. Obrigada. Boa noite a todos.
eu ia ficar mais nos bastidores aqui, mas estava tentando mandar as perguntas aqui para as minhas colegas. A doutora Karina, presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas, a doutora Roberta, que também é membro da comissão, e uma das coisas que motivou esse evento, né, foi justamente, quando a gente fala na questão das prerrogativas, foi justamente o fato de que, estando eu, né, que sou advogado, que atuo na área de trânsito, estando dentro da comissão da CEDAP, pouco se vê, né, Karina, a quantidade de demandas dos colegas profissionais que atuam com trânsito. E aí eu fiquei pensando, será que é só a Roxane que tem dificuldades com prerrogativas? E aí veio a ideia de trazer esse painel justamente para falar o quê? Para dizer que nós, advogados que lidamos nessa área, estamos diuturnamente sendo violadas, né, as nossas prerrogativas, e que a Ordem dos Advogados acaba não sabendo disso. Ou até os próprios colegas também não sabem que estão tendo as suas prerrogativas violadas. E aí eu acho que por isso que a gente repetiu tantas vezes o e-mail da CEDAP aqui no chat, e agora também colocamos o telefone do plantão, para dizer que a Comissão de Prerrogativas, e que eu acho que eu posso falar em nome da comissão, né, Karina, está de braços abertos para vocês, que a gente precisa que essas demandas cheguem ao conhecimento da Ordem dos Advogados, porque é só assim que a gente vai poder atuar de uma forma mais robusta. Porque é difícil, por exemplo, a Roxane chegar lá numa reunião no Detran e dizer, olha, eu estou tendo problema de acesso aos autos. Eu dizer, mas é só a senhora? É diferente de nós chegarmos com um monte de demandas de colegas, né, dizendo, olha, esse colega tem problema, esse colega tem problema, esse colega... E aquele número de violações, elas podem ser um substrato bem importante para a gente adotar alguma providência ou não. Então, a gente conclama aqui os advogados, né, que atuam nessa área, e digo mais, nós estamos falando muito dirigidos também para o Rio Grande do Sul, mas e os outros dos outros estados? Procurem a CEDAP do seu estado, né, tenho certeza que vão ser bem atendidos, que vão poder auxiliar nesse processo. Por quê? Porque enquanto a ordem, né, está aqui, e nós não tivermos, como advogados, uma boa representatividade, se não tivermos as nossas prerrogativas, né, respeitadas, e que isso, no final das contas, desemboca lá no direito do nosso cliente que nos contratou, eu acho que toda a sociedade perde. Não é só o advogado, não é só o advogado que quer aquele privilégio. Não, muito pelo contrário. É toda a sociedade que perde. E o direito de trânsito não é menos importante, né, com todo respeito aos tributaristas, aos penalistas, que ganham muito mais do que a gente, né? Mas ele também é importante, porque eu tenho certeza que naquele momento que o cliente perde a carteira lá por 12 meses, ou tem a carteira cassada por 2 anos, ele começa a pensar melhor em ter um bom advogado, um advogado diligente, um advogado que tenha suas prerrogativas respeitadas. Então, a ideia aqui é justamente chamar, né, os colegas em relação à CEDAP, obviamente, para fazer as denúncias, né, de violações, e, obviamente, a presença da doutora Roberta é para alertar que tem coisas que nós, advogados, não podemos fazer. Né? Às vezes, até de boa fé a gente faz, mas está aqui, né, a doutora Roberta dizendo assim, isso não pode. Né? Mesmo que estejamos em pé de desigualdade com outros nichos profissionais que acabam comercializando, né, recursos, ou dando consulta de graça, ou até uma concorrência de uma certa forma desleal, quando ele coloca lá a placa no poste e diz assim, garantimos o resultado. Isso é caso até para PROCON, né, meus amigos? A gente não precisa denunciar para a OAB, a gente pode denunciar o PROCON, porque não existe certeza de resultado. Então, por conta de tudo isso, eu entendi que esse evento ia ser muito, muito, muito proveitoso para todos os colegas que estão aqui nos assistindo, né? Ainda tem bastante gente ainda que está aqui conosco, e se tiverem dúvidas, aproveitem os canais que a Ordem abre para vocês, e não deixem, né, de se subsidiar com o órgão de classe que está aqui justamente para auxiliá-los. Perfeito, doutora Roxane, muito obrigada por ter aparecido aqui no final, sentimos a sua falta durante todo o evento. Doutora Karina Contiero, doutora Roberta Chão, muito obrigada, foi muito esclarecedor, tenho certeza que hoje nós levamos informação para a nossa categoria e para o advogado de trânsito, e nós teremos em breve alguns e-mails aí a serem respondidos que vão subsidiar esse contato com os órgãos,
para que a gente tenha as prerrogativas, né, respeitadas. E também acho que aqui os advogados que participaram devem refletir também sobre a sua atuação, né, sobre como respeitar o código de ética, como trabalhar de uma forma correta e ganhar autoridade de uma forma mais demorada, mas muito mais contundente, né? Muito obrigada, agradeço a participação, doutora Karina, doutora Roberta. Querem fazer um fechamento, doutora Karina? Sim, eu quero deixar aqui o meu depoimento do quanto é importante esse tipo de discussão e o grupo de estudos que a ESA mantém sobre sobre diversos temas, inclusive esse de trânsito, porque na realidade essa parte prática, essa parte da lida do dia a dia, ela vai muito além da figura do advogado, ela vai muito além, a gente aprende o tempo todo, né? Então, como bem disse a Rosângela, isso é muito importante. O trabalho que vocês fazem aqui, a Franciele, a Roxane, especificamente na área de trânsito, e a Roberta na área de ética, é muito legal, assim, e eu acho que esses grupos de estudo são tudo de bom, né? Então, eu coloco a CEDAP à disposição. A gente tem uma equipe muito legal, tem os membros que trabalham bastante também, o pessoal é bastante interessado em defender os colegas. Então, essa porta aberta também é fortalecedora para a advocacia. A gente sofre tanto, né, no nosso trabalho, e muitas vezes a gente tolera tantas coisas, e essa tolerância vai criando o hábito contra as prerrogativas e vai violando as prerrogativas, e a gente vai achando que é normal. E isso aí é do ser humano, né? Mas não, nós temos aqui uma OAB que bravamente luta para defender os advogados. Muito obrigada. Doutora Roberta, palavras finais aqui para o nosso evento. Sim, foi um prazer estar aqui. Eu fui anotando algumas coisas e a primeira pergunta que foi feita, né? Eu fiquei pensando, é complicado para o colega que atua no direito de trânsito trabalhar além da concorrência dos próprios colegas, tem concorrência de terceiros que nem advogados são na fase administrativa. Só que é sempre bom lembrar que quem não é advogado, ele tem um teto. Quem não é advogado atua, mas atua até aqui. Enquanto o advogado vai até aqui. Se precisar judicializar, o advogado vai. O advogado não tem teto na atuação. Quem não é advogado tem essa limitação. Ou ele vai ter que arrumar algum advogado que faça, ou ele vai ter que passar o cliente adiante. E eu acho que essa é a enorme vantagem que o advogado que atua na área administrativa de trânsito tem. Sobre as penas, a colocação do colega foi muito interessante, eu nunca mais vou esquecer. A multa de 1 a 10 salários mínimos parece pouco para quem recebe 1 milhão. Tem razão, tem toda a razão. Eu de fato concordo que a pena, que o valor da multa teria que ser maior. Isso é a norma do estatuto, é uma lei federal, não é fácil de mudar, mas assim tem que lembrar os colegas também que 3 penas em processo ético disciplinar dá uma exclusão. Então tem que estar atento aos processos ético-disciplinares. E da mesma forma que a doutora Roxane, de certa forma, convocou os colegas que atuam na área de trânsito a fazer valer as prerrogativas durante a atuação, durante o exercício profissional, eu também gostaria de convocar para que, quando for visto uma captação de clientela nessa área, para que o colega seja denunciado. Ou alguém que se diz advogado, quando na verdade não é. Façam as denúncias para a gente poder dar um encaminhamento. A gente tem membros na Cefep de diversas áreas. Eu não sei se tem... sim, tem uma colega que atua no direito de trânsito, que acabou de ser mãe, se eu não me engano. Acho que já nasceu.
Acho que é a doutora Helenita, não é? Isso, a doutora Helenita está na Cefep. Mas ainda assim, não tem como ficar atento a todas as áreas de todo o Rio Grande do Sul, de toda a publicidade que os colegas fazem. As redes sociais são diversas e, às vezes, os colegas fazem questão de se esconder atrás de um nome. Agora não vou me recordar, mas vamos inventar um recursos de multa SA, por exemplo. Não sei se existe, mas vamos inventar um nome. E aí tem aquela empresa, a gente sabe que é uma empresa, a gente sabe que é captação, mas eu preciso da denúncia para ir atrás, porque se não denunciarem essa, quem denunciou resolva o seu problema de multas agora, a empresa fictícia, essa denúncia vai ter prioridade. Por isso que as denúncias são importantes. Mesmo que não sejam advogados, ou especialmente se forem advogados, não se constranjam em denunciar os colegas, porque publicidade não é simplesmente publicidade profissional. Publicidade faz parte da ética do advogado. O advogado que faz publicidade irregular, ele está agindo de forma antiética com o cliente e com os demais colegas. E isso precisa ser averiguado pela OAB. Por isso que as denúncias são importantes. Então, eu acho que essa seria a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para os colegas que atuam na área de trânsito. Demais dizer que foi um prazer estar aqui, é sempre muito agradável estar com todas vocês, e eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar sobre esse tema mais vezes. Muito obrigada. Eu gostaria, então, de agradecer a presença de vocês novamente, né? E dizer que, pelos canais que nós publicamos aqui, pode ser mantido contato e dado continuidade na palestra de hoje para que os colegas sejam atendidos, né? Muito obrigada, doutora Karina, doutora Roxane, doutora Roberta. Uma boa noite a todos que puderam nos prestigiar hoje. E um bom feriado de carnaval a todos os colegas também. Um abraço, boa noite. Só um minuto, Franciele, vou aproveitar aqui antes da gente finalizar, e já que a gente tem um público... Deu fala para ela. Viu? Acabou agora. A gente tem um público específico de trânsito, lembrar que no dia 23 de fevereiro nós temos outro evento, né, promovido pelo Grupo de Estudos de Direito de Trânsito, que nós vamos falar sobre os impactos da Lei 14.071, que é a que alterou o Código de Trânsito, que entra em vigor agora em abril de 2021. O que esses impactos vão gerar no processo administrativo de trânsito? Todo mundo fala aí sobre cadeirinha, aumento de pontos, fala sobre aumento do tempo de validade do exame médico, mas há uma profunda alteração em relação ao processo administrativo. E o advogado precisa estar atualizado. Então, eu já convido até a doutora Karina, que é a julgadora lá da Jari do Detran, né, para comparecer aqui, vai estar se atualizando. Me entregou! Isso. Nós vamos ter a presença do... Vai ser um prazer. Dr. Júlio Vermodesto, de São Paulo, e o Dr. Carlos Crepaldi Júnior, que também são de São Paulo. Então, se inscrevam, é o portal do aluno, né? O mesmo lugar que vocês entraram aqui, vocês vão se inscrever e estejam conosco no dia 23/2. Obviamente, quem se interessar e gostar e quiser participar dos grupos de estudos, logo estarão abrindo as vagas aí para esse ano de 2021. Muito obrigada a todos. Foi um prazer estar com vocês, né? E um prazer aí ter todas essas mulheres poderosas falando para nós hoje. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.